Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As noções e costumes ensinados na escola integram parte da educação de crianças e adolescentes. Conheça o papel e as atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar dos colégios. A educação infantil e a meta de atingir até 2016 o atendimento em creches de crianças de 4 e 5 anos de idade. Como equiparar o ensino? O Justiça em Questão mostra os desafios de crianças que mudam de país. Educação em comunidades quilombolas, o que envolve garantir o direito étnico no ambiente escolar. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão discute hoje questões sobre educação básica no Brasil. Ambiente que ajuda a construir e desenvolver o conhecimento e a cidadania. A escola acompanha mudanças e enfrenta desafios. No Brasil, a expansão da escolarização básica começou apenas em meados do século XX. Universalizar o ensino continua sendo o desafio do país, que ocupa hoje o 38º lugar entre os 40 países analisados no ranking internacional de educação. Confira as legislações que regulamentam o ensino no país. O que você quer ser quando crescer? Esta é uma das perguntas mais frequentes que crianças e adolescentes costumam ouvir dos pais e da família. Com a mesma função de questionar e estimular planos, a escola é hoje o espaço de projetar o futuro. Neste ambiente, a construção do conhecimento envolve os estímulos cognitivos, com as atividades realizadas nos primeiros anos, a alfabetização, o contato social através do relacionamento com outras crianças e adolescentes e a descoberta de novas informações, com o ensino de matérias estabelecidas pelas grades curriculares. No Brasil, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação é o setor responsável por cuidar das ações e políticas públicas que envolvem a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. As legislações que regulamentam a educação básica são formadas pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 9.394, também conhecida como LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e pelo PNE, Plano Nacional de Educação. Este último foi aprovado pelo Congresso em 3 de junho deste ano, depois de ter tramitado 3 anos e meio. O documento apresenta 10 diretrizes, 20 metas e 253 estratégias destinadas à educação para serem cumpridas nos próximos 10 anos. O conteúdo foi pensado para alcançar todos os níveis, modalidades e etapas da educação. Estratégias específicas estão voltadas para a inclusão de minorias, como a expansão da educação para alunos indígenas, quilombolas e estudantes em regime de liberdade assistida. Um dos destaques do plano também é destinar 10% do PIB para serem investidos na educação pública, em creches e programas de bolsa e financiamento. A meta é que este percentual seja investido até 2024. O Brasil ocupa atualmente a antepenúltima posição no ranking internacional de educação. Ele aparece na 38ª posição entre os 40 países analisados pelo levantamento divulgado neste ano pela The Economist Intelligence Unit. O dever de o Estado disponibilizar vagas nas creches públicas e na pré-escola está assegurado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na prática, o que significa garantir a socialização de crianças de 0 a 6 anos de idade nesses ambientes? Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Está na Constituição, capítulo 3, artigo 208, inciso 4, que o dever do Estado com a educação será efetivado através de creches e pré-escolas para crianças até 5 anos de idade. Quando isso não acontece, a solução pode estar em buscar o apoio do Poder Judiciário. Foi o que fez a pedagoga mineira Juliana para conseguir matricular a filha. Então, assim, era muito difícil eu conseguir essa vaga para ela, apesar da necessidade, tanto minha quanto de todos, né? E eu precisei entrar com processo na justiça para conseguir a vaga dela. Para matricular a filha em uma UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil, a pedagoga recorreu ao Conselho Tutelar e à Defensoria Pública. A meta do Plano Nacional de Educação é universalizar até 2016 o atendimento escolar para crianças de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de vagas para crianças na educação infantil, de forma a atender 50% da população de até 3 anos de idade. Atualmente, há fila de esperas para vagas.
O censo do IBGE, divulgado em 2010, informava que a população de crianças até 4 anos no país já estava na faixa dos 13 milhões. A ONG Todos pela Educação apresentou em 2013 um levantamento informando que o país ainda contava com 3,6 milhões de crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos fora da escola. Apesar destes números, a principal demanda a chegar aos tribunais não trata de obtenção de vaga. Normalmente é a antecipação da matrícula em função da idade, né? Essas crianças que hoje contam 6 anos e meio, que já conferiram essa condição de adentrar ao primeiro período, né, ao primeiro ano, que a gente chamava antigamente, o primeiro ano do ensino básico. Hoje, essas crianças, os pais, né, vêm ao judiciário pedindo para não aguardar os 7 anos de idade para se matricularem nesse curso, que eles, então, antecipem. O projeto de lei que deu origem ao Plano Nacional de Educação, que vai vigorar até o ano de 2020, foi apresentado ao Congresso em dezembro de 2010. O texto dá força de lei às aferições do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, criado em 2007. Há também uma diretriz curricular nacional, que as UMEIs acompanham. O nosso foco na nossa proposta pedagógica é as crianças. E por meio dos eixos que trabalhamos, que são o brincar, as interações criança-criança, criança-adulto e a sociedade, natureza e cultura, e as linguagens, as crianças vão construindo esse conhecimento de uma forma intencional, planejada por seus professores. As UMEIs precisam oferecer boa infraestrutura. A busca dos pais não se resume a berçário, parquinho e cantina, mas também por um bom método educacional. Colocar pessoas para ficar com sua filha não é tão fácil, é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que exige muita confiança. Então eu queria uma instituição segura e eu acho que a UMEI é uma instituição que me passa muita confiança. A oferta de vagas e matrícula segue um critério. As matrículas são obrigatórias para criança com deficiência e que estejam sob medida de proteção. Sob medida de proteção são as crianças abrigadas, as crianças exploradas na mendicância, exploradas no trabalho infantil, crianças filhos de adolescentes infratores que cumprem medida socioeducativa, crianças que são exploradas sexualmente, crianças que correm risco de morte. Tá? Do restante das vagas, 70% é para o público mais vulnerável inscrito. Do restante das vagas, 10% é um sorteio para quem mora ou trabalha no entorno de até 1 quilômetro e 20% um sorteio geral, de onde participa qualquer cidadão da cidade de Belo Horizonte. Segundo a gerente de educação infantil, os portadores de deficiência recebem acompanhamento especializado. Olha, nós temos primeiro, no ato da inscrição, uma equipe que analisa os laudos médicos para conferir se realmente são crianças que têm deficiência e depois a gente já inicia a contratação de auxiliares de apoio e inclusão. Nós temos um núcleo na secretaria que é responsável pela formação dessas pessoas e pelo acompanhamento dessas crianças nas instituições. Em todas as regionais a gente tem uma equipe também de inclusão. Se as crianças são o futuro do país, este futuro se faz dando destaque à educação. E tanto o Estado como os responsáveis pelas crianças têm deveres para alcançar esse objetivo. O dever de acesso, dever de conferir-lhe a instrução de acordo com a programação exigida pelo MEC, né, e pelas outras organizações institucionais dessa própria setor educativo. Essa orientação seria não só das matérias básicas, mas também daquelas que conferirem ao programa, que estiverem inseridas nesse programa, que deve ser de conhecimento dos próprios pais. Mas também tem o dever de acompanhar o seu filho, não é, nos seus estudos. Se ele não acompanhar, como é que ele vai questionar se o filho está sendo bem ou não orientado? E no próximo bloco, a discussão sobre o direito étnico no ambiente escolar. Nossa equipe visitou uma comunidade quilombola e conferiu as condições de ensino de uma cultura diferente. Daqui a pouco, no Justiça em Questão.